Olá, meus amigos e minhas amigas da Comeb. Que alegria poder estar aí com vocês, mesmo que não possa estar fisicamente, porque agora eu estou num outro encontro que se chama Confai, ajudando lá na organização. Então, a turminha da comissão de estudos pediu que eu fizesse um breve vídeo para introduzir o tema da sexualidade. Ultimamente, as pessoas têm tido grande dificuldade de entender e lidar com a sua sexualidade. E quando nós falamos, as pessoas falam assim: esse tema é muito polêmico. Mas nós não vemos assim. A doutrina espírita, ela traz informações muito claras, informações muito boas, que se nós estudarmos direitinho e compreendermos bem, nós vamos lidar muito melhor com a nossa sexualidade, nós vamos compreender melhor a forma com que a sexualidade se manifesta espiritualmente e fisicamente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta de número 200, fez a seguinte pergunta para os espíritos: têm sexos os espíritos? E os espíritos da codificação responderam assim: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então vamos lá. Pela resposta que os Espíritos deram aqui no Livro dos Espíritos, nós podemos entender duas coisas. Primeiro, que o conceito de sexo, do ponto de vista físico, eles se reportam ao corpo. Então fala assim, olha, não, pois que sexos dependem da organização, a organização física. Entretanto, eles trazem um conceito mais dilatado ainda sobre a sexualidade. Dizem que entre os espíritos há amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Então o que nós vamos entender? Que o sexo, do ponto de vista espiritual, é muito maior do que o corpo físico. Sexo, para os espíritos, é uma força de atração, que baseado no que a gente chama de sintonia e afinidade. O que é um, o que é outro? Sintonia é comunhão de pensamentos, de ideias. E afinidade é comunhão de sentimentos. Então, os espíritos se atraem uns aos outros pelos mecanismos da simpatia. Então, o sexo, do ponto de vista espiritual, é a força de atração, que faz com que um espírito busque o convívio do outro. É a sensação de complementação magnética. Lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo que se chama Amor, Alimento das Almas. E quem vai contar a história desse capítulo é a senhora Laura, a mãe de Lísias, aquele enfermeiro que acolheu o André Luiz na casa dele quando o André Luiz saiu lá do hospital. E nesse capítulo, ela conta para nós que a complementação magnética entre os polos masculino e feminino proporciona uma alimentação. E ela diz assim, que quando um casal, ele é convidado a ficar junto, ele se atrai, um alimenta espiritualmente o outro. Um se sente bem quando está perto do outro. Então, quando nós pensamos em sexualidade do ponto de vista dos espíritos, nós pensamos assim: sexualidade nada mais é do que servir e nada mais é do que cuidar. Porque quando alguém gosta de outro alguém e tem um sentimento de ofertar a esse alguém a sua melhor parte, essa pessoa vai se sentir muito alimentada, ela vai se sentir bem. Então, quando existe o compromisso de um casal, independente do tipo de casal, de um cuidar do outro, de um oferecer para o outro aquilo que tem de melhor, nós temos uma plenitude do ponto de vista espiritual, que é a chamada complementação magnética, de maneira que um oferta ao outro as suas melhores potencialidades.
Temos então que o sexo, do ponto de vista dos espíritos, não é necessariamente o sexo do ponto de vista físico. Até porque tem uma segunda pergunta aqui no Livro dos Espíritos, que é a 201. E Allan Kardec pergunta assim: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem assim: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E nessa resposta, nós temos uma informação muito relevante. Nós temos então que a potencialidade masculina e a potencialidade feminina são construídas não numa vida ou em virtude do nosso corpo físico daquele momento, mas através de uma sequência imensa de experiências. E é por isso que tanto Emmanuel quanto André Luiz, eles afirmam categoricamente que todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, possuímos uma bissexualidade psíquica. E essa informação, ela precisa ser muito bem compreendida. É porque nós já tivemos, no nosso passado reencarnatório, experiências físicas, como na condição feminina, e experiências físicas na condição masculina. Então, cada um de nós, no nosso passado, naquilo que nos constitui, possuímos experiências das duas polaridades. Então, é natural que na condição atual, nós manifestemos a nossa sexualidade não em conformidade apenas com o corpo físico que nós estamos utilizando hoje. É natural que nós manifestemos a nossa sexualidade segundo a construção da sexualidade que nós fizemos desde milhares de anos atrás. E é por isso que nós não podemos falar, né, senão nos espíritos primitivos, de uma condição sexual absoluta. Um espírito que vai manifestar apenas a masculinidade de maneira absoluta e um espírito que vai manifestar apenas a feminilidade de maneira absoluta. E o que isso interessa para nós em se tratando do dia atual? Interessa para nós que cada espírito vai se manifestar entre a masculinidade absoluta e a feminilidade absoluta num espacinho entre uma polaridade e outra. Agora, eu não posso dizer que a pessoa que está do meu lado, ela vai ter uma manifestação, vamos dizer, um percentual de masculinidade ou de feminilidade igual que eu tenho. Na verdade, o que os espíritos explicam é que em termos de sexualidade, nós temos um passado que nos coloca de maneira tão especial e tão individualizada que a sexualidade de cada um é igual a uma impressão digital. A pergunta de número 202 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E os espíritos respondem o seguinte: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então vejamos bem, a condição masculina ou feminina, ela não é uma potência absoluta da alma. Nós vamos utilizar uma e outra conforme a nossa necessidade de aprendizado. Então aí nós vamos para um conceito que é o conceito de provas e expiações. Muitas pessoas confundem esses conceitos e não deveriam. Provas, tudo aquilo que nós passamos em nossa vida, que nos desafia, sejam coisas agradáveis ou desagradáveis, são provas. E as expiações, que sempre são provas também, são uma resultante de correção de algo que eu fiz na minha vida passada, mas que hoje volta para que eu possa aprender. Então, na verdade, nós só temos provas no mundo de provas e expiações, num sentido mais amplo. Então, quando eu nasço numa condição aqui na Terra, seja ela qual for, numa determinada família, numa determinada condição socioeconômica, com um corpo que possui determinadas características, não é? Tudo isso são provas.
E essas provas não nos foram concedidas por um capricho. Essas provas, elas foram pensadas. Nós temos o chamado planejamento reencarnatório. E esse planejamento é extremamente detalhado, inclusive do ponto de vista genético. Quem tiver curiosidade e quiser aprofundar, procura lá no livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz e Mediunidade de Chico Xavier. Vai ver que nesse livro existe uma descrição de como é que é feito o planejamento reencarnatório e como esse planejamento ele é dedicado, ele é especialíssimo para aquele espírito. Então vejamos bem, a nossa organização física, por isso, tem uma motivação? É claro que tem. Se não tivesse motivação de eu reencarnar num corpo masculino, num corpo feminino, num corpo hermafrodita, eu simplesmente não reencarnaria dessa forma. Então, se eu tenho uma condição física específica, um formato do meu corpo de maneira específica, é porque isso foi objeto de um planejamento detalhadíssimo do ponto de vista da espiritualidade. Aí alguns poderiam falar assim, então quer dizer que, então, porque é um planejamento, eu tenho que cumprir o que as pessoas falam sobre o planejamento. E aí eu tenho uma ponderação a fazer. Quando existe um planejamento e a gente nasce com esse corpo, a forma com que eu utilizo esse corpo vai me ensinar determinadas coisas, mesmo que eu não goste do corpo que eu nasci. Mesmo que eu não siga a orientação clara que aquele corpo me fala, eu ainda assim estarei aprendendo. Então, quando nós falamos de prova, nós sempre pensamos assim, naquela parábola do semeador. Porque o ideal seria que nós lidássemos da melhor maneira possível com as provas que nos são dadas. Mas nem sempre eu consigo cumprir todo aquele planejamento que foi feito para mim. Mas eu tento fazer da melhor maneira possível. É claro que, se fosse perguntar para os espíritos, todos nós seríamos calmos, todos nós seríamos dedicados, disciplinados, todos nós tiraríamos nota 10 na reencarnação. Mas cá entre nós, quem cumpre a sua reencarnação de maneira a tirar 10 o tempo todo? Então, quando nós lidamos com o nosso corpo, nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio a melhor maneira que nós vamos lidar com aquela experiência. Então, eu posso manifestar a minha vontade, eu posso manifestar a minha sexualidade da maneira que eu entendo que é coerente para mim. Então não cabe a mim julgar a sexualidade do outro, como que o outro vai lidar com a sua sexualidade. Mas cabe sim a cada um de nós perguntar assim, por que Deus permitiu que os espíritos amorosos me dessem essa prova em especial? Na pergunta 258, Kardec pergunta assim para os espíritos: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem assim: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, olha só, nós escolhemos tudo aquilo que acontece conosco na vida física. Nós escolhemos o nosso corpo, nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos nossas características. E cada escolha dessa tem um motivo. O motivo de nos regenerar, o motivo de fazer com que nós conheçamos a nós mesmos enquanto espírito. Então fugir, negar-se em relação àquilo que a gente sente, em relação às provas que nós vamos vivenciar, não nos parece uma boa política do ponto de vista espiritual. Agora, nós não podemos confundir essa ideia de negar-se com a ideia de seguir o que as outras pessoas falam.
nós precisamos nos conhecer, e a partir do momento que nós nos conhecermos, exercermos as nossas potências da alma, inclusive a nossa sexualidade, da melhor maneira possível para nós crescermos, espiritualmente falando. Então, a sexualidade, ela tem características e nós precisamos entender essas características para nós lidarmos bem com ela. Atualmente, existem conceitos interessantes sobre a sexualidade. A primeira delas tem tudo a ver com a doutrina espírita, que é o conceito de identidade. Que às vezes acontece que uma pessoa que se sente mais masculina nasce num corpo masculino. E aí a pessoa se sente plena no corpo que possui. Porque o corpo retrata aquilo que ela já sente espiritualmente. Então, quando isso acontece, nós falamos que não tem um problema de identidade do espírito com o corpo físico. Então, uma menina, uma mulher que se sente mulher e nasce num corpo feminino, não vai apresentar nenhum problema, nenhuma questão em relação à identidade. Mas vamos dizer que um espírito que está acostumado mais com a feminilidade, ao reencarnar, escolhe uma prova de nascer num corpo masculino. Alguém acha que esse espírito vai se acostumar assim de um dia para o outro? Então, é natural que em alguns casos, lógico que muito menos casos, em relação à maioria, numa minoria de casos, nós vamos encontrar um espírito que tem um conflito de identidade com o próprio corpo. E esse é o que nós chamamos de transexualidade. E isso em relação ao espírito e ao corpo. Mas tem também a questão daquilo que o espírito espera do outro, da complementação magnética, ou daquilo que ele gosta. Quando a gente fala daquilo que a pessoa gosta, nós falamos de orientação sexual. Então vamos dizer, o que acontece com a grande maioria dos espíritos. Ele nasce numa condição, ele tem uma condição masculina, do ponto de vista da identidade espiritual, ele está mais acostumado com a masculinidade, e aí, ao exercer a sua sexualidade, ele busca complementação magnética onde? No feminino. Então, na maioria das relações terrenas, nós temos espíritos que buscam complementação magnética em outros espíritos que estão em outra polaridade. Então, se eu busco complementação na outra polaridade, essa complementação, quem vai definir quem melhor vai me complementar sou eu mesmo. Segundo a minha identidade sexual, que, como eu já tinha falado, ela é única. Então, quando um espírito busca o outro, ele vai tentar encontrar no outro esses aspectos de sintonia, esses aspectos de alimentação que vão melhor lhe corresponder. Então, nós temos que a busca, ela não se deriva necessariamente do corpo que a pessoa possui. Ela vai buscar alcançar a complementação espiritual, a alimentação espiritual que aquela pessoa precisa naquele momento e naquela reencarnação. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita ela é extremamente revolucionária, porque ela explica para nós que a ligação entre espíritos é muito mais espiritual do que física. Ela que vai definir aquilo que eu vou me sentir, aquilo que vai me promover, aquilo que vai fazer com que eu me conheça melhor e que eu aprenda coisas diferentes. É por isso que na complementação da resposta, Allan Kardec fala assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Não tem sexo definido. Os espíritos têm a bissexualidade psíquica, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, nós buscamos reencarnar para aprender, de fato, a lidar com um novo corpo físico, com uma nova realidade. Mas a forma com que eu vou aprender com esse corpo físico somente diz respeito a mim.
Bom, então feita essa aqui, consideração, nós podemos entender o que é a orientação. A orientação tem a ver com o gosto, ou a sensação de complementação magnética. Então vou dar um exemplo com comida. Às vezes eu gosto de bolo de chocolate. O bolo de chocolate me traz alegria e prazer. Uma pessoa, né, gosta de bolo de limão, que traz alegria e prazer. Outra pessoa vai gostar tanto de bolo de chocolate como bolo de limão. Então, na verdade, nós temos várias potencialidades, vários gostos, e ninguém deve ser julgado pelo gosto que possui. Entretanto, entra uma questão que é fundamental. Porque se de um lado a espiritualidade deixa bem claro que o sexo, do ponto de vista do futuro, seria considerado mais da questão espiritual do que a questão física, por outro lado, a doutrina espírita é unânime no que diz respeito ao uso da sua potencialidade espiritual com sabedoria, com disciplina, com amor. O que seria condenável não seria o sexo em si. O que seria condenável é o mau uso, é a promiscuidade sexual. Nesse sentido, se eu tenho uma potencialidade, uma bissexualidade psíquica, não significa que eu tenha que ter uma vida devassa, que eu não tenha que fazer, vamos dizer assim, trilhar determinados rumos. Então tem muitas escolhas, não a sexualidade em si, porque a sexualidade em si não é uma escolha, mas a forma com que eu vou lidar com a minha própria sexualidade, aí sim é uma escolha. Eu vou me casar ou não vou me casar? É uma escolha. Eu vou ter uma vida, vamos dizer assim, com fidelidade ou infidelidade? É uma escolha. Eu vou ter uma conduta egoísta do ponto de vista da sexualidade, querer só o meu prazer individual, ou eu vou querer usar da minha sexualidade para conferir prazer e dignidade às outras pessoas? Tudo isso são escolhas. Espiritualmente falando, interessa para nós muito mais do que as sensações, do que determinadas inclinações, interessa muito mais a sabedoria do uso da minha potencialidade. Então, se existe uma maioria heterossexual, uma minoria homoafetiva, se existem pessoas que têm uma chamada bissexualidade, se tem pessoas que não têm interesse sexual em específico, são condições extremamente particulares que devem ser respeitadas. Entretanto, do ponto de vista pessoal, urge que pensemos na nossa própria sexualidade. Nós estamos usando o sexo para ajudar as pessoas, para engrandecer as pessoas. Nós temos sido autênticos perante nós mesmos no que diz respeito à manifestação da sexualidade. Nós temos entendido a sexualidade do próximo e até o amparado fraternalmente em relação às suas características. Mas quando nós fazemos isso, nós temos sido autênticos para com aquilo que está dentro do nosso coração? Essas respostas são extremamente importantes, porque elas vão definir para nós a nossa conduta perante o nosso semelhante. Porque vejamos bem, no término dessa reencarnação, nós teremos colhido bons frutos se tivermos entendido o porquê de nós nascermos em determinada condição, com determinada aparência, em determinado grupo, e soubermos lidar bem com essa experiência. E nós teremos uma experiência fracassada se nós não tivermos o conhecimento, a disciplina, se nós não tivermos o carinho de saber que utilizamos da nossa sexualidade para o bem-estar da humanidade. Mas, como eu disse, nós fomos convidados só para fazer uma pequena introdução. Durante o encontro vão ser feitos muitos estudos. Aproveitem para perguntar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, não posso responder agora durante o encontro. Mas podem entrar em contato através da comissão de estudos, que ela vai trazer para nós as perguntas, e se nós tivermos o conhecimento, nós teremos o maior prazer em responder. Um abraço para todo mundo, um beijo, um ótimo encontro, uma ótima comédia.